Olá, meu nome é João Pedro Lopes de Camargo e eu vou apresentar o meu trabalho final da matéria de visão computacional, que é sobre a detecção de componentes de um jogo que eu criei especificamente para esse trabalho. Bem, então primeiro eu queria falar um pouco sobre o que é esse jogo e por que eu escolhi ele para ser o objetivo desse trabalho final. Bem, ele é um jogo que se joga em cima de uma mesa branca e tem duas componentes principais. Um é um quadrado roxo e também tem algumas marcações vermelhas dentro da mesa. O objetivo dos jogadores é pegar o quadrado roxo e deslizar ele sobre a mesa, tentando atingir o maior número de marcações vermelhas possíveis em uma jogada só. Bem, eu escolhi esse jogo por causa de dois motivos principais. O primeiro é que eu gostaria do produto final ser algo que eu pudesse usar fora da matéria e algo que eu pudesse jogar com os amigos depois, se o algoritmo funcionasse bem. O segundo ponto é que eu também queria fazer algo que também tivesse uma solução decente com métodos clássicos. Então eu pensei que esse jogo, que tem bastante diferença entre cores e formas, é um bom candidato para isso. Bem, então para isso foi feito três métodos distintos. Um método clássico que depende das faixas de cor para fazer as máscaras e outro que depende da distância de Mahalanobis. Além disso, também foi testado um método moderno usando o modelo YOLO V8. Bem, então primeiro eu quero explicar um pouco sobre o método de faixas de cor e como ele funciona. Então, primeiramente, temos uma etapa de calibragem onde é usada o espaço de cor HSV. Ele é usado por causa que eu achei um pouco mais intuitivo escolher faixas de cor usando esse espaço do que usando o RGB normal. E para fazer essa calibragem, eu criei uma ferramenta que a gente pode meio que selecionar cada componente do espaço de cor mínimo e máximo para ter uma máscara específica para cada cor. A gente vai fazer uma máscara branca, uma máscara roxa e uma máscara vermelha. Nesse exemplo do screenshot, a gente está rodando a calibragem para a máscara vermelha. Mas a máscara é apenas a primeira parte desse método. Depois que a gente fez uma máscara branca, uma máscara vermelha e uma máscara roxa, olhando aqui na máscara vermelha crua, dá pra ver que tem muitos pontos que ficavam fora dela que são falsos positivos, que não estão sobre a mesa, mesmo ela tendo conseguido detectar os pontos vermelhos. E para resolver esse problema também é usada a máscara branca, mas não só ela. Antes de usar ela, é primeiro feito é pegado o maior contorno da máscara branca e esse contorno é então preenchido. Isso é feito para a gente conseguir detectar uma área de interesse, que é a mesa central. E isso é usado então na máscara branca e na máscara roxa, vendo que só apenas pixels que também estão na área de interesse são levados em consideração. Então, nesse caso, a gente tem um frame que deu completamente certo, mas nunca é assim.
Aqui eu vou rodar um exemplo desse mesmo frame. Esses são os resultados e como todos os métodos que a gente vai ver nesse trabalho, dá para perceber que tivemos bastante dificuldade de conseguir detectar o quadrado roxo enquanto ele estava em movimento. E o motivo disso é por causa que a cor dele muda muito enquanto ele está em movimento, não só a cor como também a forma. Ele vira um borrão meio que cinza. E isso é por causa que a webcam do meu notebook, ela tem uma taxa de FPS bem baixa. Bem, então passando para o próximo método, o método de Mahalanobis. Esse método a gente precisa calcular. A gente, ao invés de usar uma faixa de cor para cada máscara, a gente primeiro faz uma etapa de calibragem, onde a gente seleciona os pixels que a gente quer detectar para cada máscara. Então a gente vai ter uma calibragem para cor roxa, outra para cor vermelha das marcações circulares em cima da mesa e outra para a mesa em si, que é branca. Para fazer isso, eu fiz uma outra ferramenta usando o OpenCV, que primeiro a gente detecta uma região de interesse e depois a gente seleciona os pixels dessa região. Isso daí foi feito por causa que a gente tem que detectar objetos bem pequenos dentro da imagem. E além disso, a gente pode selecionar N áreas para cada cor. Então a gente não está só selecionando só esse quadrado, depois que a gente seleciona esse quadrado, a gente também seleciona outras áreas que dentro desse tipo de cor. Depois dessa etapa de calibragem, durante essa etapa de calibragem ainda, a gente é calculado a média e também a matriz de covariância de todas as cores. Isso daí depois é usado durante a execução para rodar realmente a distância de Mahalanobis. Aqui está um exemplo dos resultados. A única diferença do pipeline entre o método de Mahalanobis e o método anterior é que o cálculo que a gente está usando para calcular a máscara mudou. Agora a gente está usando a distância de Mahalanobis. E para isso, já que tem cores que são mais distintas na imagem do que outras, por exemplo, de longe a coisa mais perto de um roxo que a gente tem na imagem realmente é o quadrado, enquanto a gente tem cores semelhantes ao vermelho dos círculos em outros lugares da imagem. O limite de Mahalanobis também é diferente para cada máscara. E nesse exemplo, eu fiz uma calibragem que não levou em consideração peças vermelhas que estão sobre sombra. Então ele não está conseguindo detectar peças vermelhas sobre sombra. E aqui está o vídeo desse caso. Que nem o método anterior, a gente também vai ter dificuldades de selecionar o quadrado em movimento. Também porque a cor dele muda muito enquanto ele está em movimento. Também vale citar que a gente não foi feito só as máscaras. Teve alguns problemas com falso positivo sobre a mão, já que ela tende também a ser vermelha, dependendo da luz e da posição dela. E tem alguns falsos positivos com o círculo vermelho. E para amenizar isso, também foi feito um cálculo de circularidade para cada contorno vermelho. E ele só é realmente levado em consideração se a circularidade dele é maior do que 0,5%.
0,5 geral, não é 1%, o cálculo de circularidade. Ok, então agora usando o YOLO V8, que é o nosso método moderno, que com a arquitetura que tem como blocos bases uh, redes neurais convolucionais. Então, primeiro foi criado um dataset com labels manuais de frames diferentes de alguns vídeos. Foram feitas 120 labels manuais. E aqui tem alguns exemplos de fazendo de pedaços de imagem que foi feito a categorização. Do lado esquerdo a gente tem o bloco, o quadrado roxo parado, e do lado direito a gente tem ele em movimento. E dá pra ver que tem uma grande diferença entre os dois. Esse, de longe, foi o maior desafio desse trabalho. Foi usado o YOLO, o modelo foi treinado por 100 epochs, com uma resolução de 640 pixels, e também foi usado 20% do dataset feito para validação. E agora esses são os resultados da validação do modelo. A gente teve um F1 geral para validação de 0,84 e uma área da Procedure Recall de 0,88. A detecção do quadrado roxo foi constantemente um pouco pior do que a dos círculos vermelhos. Isso não só se deve pelo fator que eu mencionei antes, dele movimento ser difícil de ser detectado, mas também que para cada imagem anotada, a gente vai ter entre 5 a 6 anotações de marcações vermelhas e apenas uma anotação de marcação do quadrado. Então ele tem bem menos anotações para treinar. Aqui está a matriz de confusão. A gente normalizando o score tanto dos círculos vermelhos quanto do quadrado roxo, ele ficou em torno de 0,66% de verdadeiros positivos. E aqui é o melhor frame do dataset de teste. O modelo ele foi rodado sobre um vídeo de teste que também não foi levado em validação, nem nenhum frame dele foi usado para treinamento. Se ele é usado em um vídeo que foi treinado, fica bem melhor. Mas já dá pra ver, ainda mesmo no melhor frame, que a confiança dos círculos são bem pequena, especialmente de círculos que ele não. Que a posição tá meio que um lugar não esperado, levando em consideração o dataset de treinamento dele. Aqui está um exemplo do vídeo de como funciona o método dos resultados obtidos pelo modelo YOLO. Ele também tem dificuldades de selecionar o quadrado em movimento, mas diferente dos outros métodos clássicos, devido à baixa quantidade de dados de treinamento, ele também está com dificuldades de selecionar círculos que estão em posições que ele não viu durante o treinamento. Então, em conclusão, os melhores métodos que esse trabalho conseguiu chegar foram métodos clássicos, mas o principal motivo disso se deve à baixa quantidade de dados de treinamento que foram usados no YOLO. Caso os dados de treinamento fossem maior, o YOLO tende a ter resultados muito melhores do que os modelos clássicos. Até porque os métodos clássicos não têm muitas maneiras de conseguir detectar
a peça em movimento, levando em consideração o frame rate da câmera, que vai fazer com que a cor dela mude significativamente.